Quem que estava vendo? Olá, queridos. Houve um problema técnico aqui no meu celular. Eu acho que meu celular está precisando de fazer um ajuste. Me perdoe por isso. Como eu estava dizendo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Amém? Todos encontraram? O apóstolo Paulo, ele pôde dizer assim, ao escrever para a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Espero que não tenha mais um problema aqui na edição. Não foi de conexão, foi da edição que apareceu. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, eu não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo ou vitoriosamente, não sei como está a sua versão, em Cristo. E por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Verso 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Queridos irmãos, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 2, que nós acabamos de ler, nos mostra um capítulo em que o apóstolo Paulo ele consegue descrever o seu desânimo. Você já teve dias de desânimo? Já teve dias que você levantou e você falou, hoje eu não vou fazer nada, estou muito cansado, desanimado, ou talvez até decepcionado com pessoas, e aí você não tem mais vontade de fazer nada, sua vontade de entregar os pontos. Talvez você esteja assim hoje, cansado, desanimado, você já não tem mais expectativas para o futuro. Paulo estava muito abatido. Nesse texto, o apóstolo Paulo consegue revelar a sua humanidade e mostrar o quanto ele estava triste e desanimado em prosseguir, em fazer qualquer coisa. O emocional do apóstolo Paulo estava muito abalado. E é bom a gente ressaltar aqui que um dos grandes ataques de Satanás sobre a igreja é o desencorajamento. Gente, Paulo sabia que Satanás estava fazendo de tudo para desanimá-lo a prosseguir. E aqui ele consegue revelar o seu desânimo e nos ensina como ele teve graça para vencer esse desânimo diante desses ataques tão cruéis de Satanás na sua vida. E se vocês olharem, o versículo 12 reflete quando ele começou a ficar desanimado. Ele diz, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ou seja, olhando esse texto, esse abrir uma porta era uma nova igreja sendo organizada por Paulo. Eram pessoas que estavam se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Mas Paulo, mesmo vendo esta porta aberta, mesmo vendo pessoas se rendendo aos pés de Jesus Cristo pela pregação do Evangelho, ele não conseguiu ficar em Troade, porque o texto diz isso. Porque ele estava preocupado demais com as notícias da igreja de Corinto. E você pode ler a primeira carta ali,
de Corinto e ver tudo aquilo que Paulo falou, tudo que Paulo registrou, todas as exortações que Paulo deu para aquela igreja, e Paulo mandou, e Tito levou aquela carta. Então Paulo tinha escrito uma carta para aqueles irmãos de Corinto, e Paulo simplesmente falou: Tito, leva essa carta, porque aquela igreja é uma igreja que está saindo um pouco do foco. A igreja está precisando se reorganizar espiritualmente, voltar dos trilhos e voltar a olhar para Jesus Cristo e entender qual é a sua missão aqui na terra. E aí Paulo escreveu, vocês podem ler 1 Coríntios, vocês vão ver que é uma carta exortativa do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, como também o é para nossas vidas hoje em dia. E Paulo então esperou Tito voltar. Essa espera da resposta que Paulo estava querendo ter trouxe no coração dele uma ansiedade, uma angústia e até mesmo um desânimo de continuar pregando o evangelho, de continuar à frente daquela igreja. E por causa desta ansiedade do seu coração, Paulo ele resolveu sair da igreja. Paulo simplesmente entregou o seu ministério, como muitas vezes os pastores têm esse desejo de entregar o ministério. E Paulo então saiu daquela igreja, e interessantíssimo olhar aqui, que aquela igreja estava sendo ricamente abençoada por Deus. O ministério de Paulo estava muito profícuo ali, abençoador. Vocês podem ver que Paulo estava em Troade pregando o evangelho, portas se abrindo, o evangelho crescendo, ou seja, as coisas estavam bem. Se fosse falar a nível ministerial, Paulo estava vivendo um bom momento do seu ministério, mas ele não estava contente aqui dentro. Ele estava desanimado. E assim Paulo se foi. Paulo simplesmente entregou o ministério ali. Então ele vai percorrer o caminho que Tito deveria percorrer para se encontrar com ele, que Tito nunca voltava. Então Paulo estava muito preocupado. Paulo estava tão ansioso, tão desanimado com o que ele iria ouvir, que ele falou: olha, gente, eu estou entregando o ministério aqui, não dá mais para continuar aqui, eu sei que Deus está abençoando essa igreja, eu sei que Deus está abençoando nesse ministério, mas eu não estou conseguindo andar mais, meu coração está muito desanimado. E aí Paulo volta, e volta justamente pelo mesmo caminho que Tito deveria fazer ao voltar, para ver se de repente ele encontraria com Tito pelo caminho. E se você ler comigo, olha o que diz o versículo 13. E ainda assim não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me dele e fui para a Macedônia. Se vocês lerem comigo, nesse mesmo livro de 2 Coríntios, vamos agora lá para o capítulo 7. Vocês verão que Paulo ele continua a falar dessa ansiedade do seu coração, e ele escreve justamente isso. Ele deixa o ministério, ele vai em direção a Tito, ele ainda não tinha encontrado Tito, e aí olha o que diz agora 2 Coríntios 7, verso 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, e por dentro muitos temores. Se vocês conseguirem entender o que Paulo está falando aqui, veja que enquanto Paulo não esteve com Tito, enquanto Paulo não recebeu notícias da igreja lá de Corinto que ele tanto amava, das exortações que ele tinha mandado na sua primeira carta, e até então Tito não tinha chegado, esta ansiedade tomou conta do coração de Paulo, que ele estava tão desanimado na obra, que ele simplesmente não queria fazer mais nada, ele estava simplesmente querendo ficar sentado, simplesmente chorando, orando e buscando a presença de Deus para saber o que ele deveria fazer a partir daquele momento. Você já passou por momentos assim? Que as coisas estão até fluindo, que as coisas até estão funcionando na sua vida, mas você sente um desânimo no coração. Você sente um desânimo porque você não vê resposta em algumas coisas que você está fazendo. Muitas vezes você não sente resposta daquele trabalho que você está realizando num determinado lugar, e aí você começa a falar: não, para mim não dá. Eu acho que não dá para continuar, eu estou cansado, eu estou desanimado, não vejo as pessoas se envolvendo como deveriam se envolver, não estão dando atenção como deveriam dar, então para que eu vou continuar aqui? Para que eu vou gastar minhas energias aqui? Eu não quero mais continuar. Quantas vezes ficamos desanimados nos relacionamentos? Você está lidando com o relacionamento, você está se esforçando com aquele relacionamento para ele dar certo, e você sente que só você está lutando, parece que o outro lado não está lutando com você, e aí você fica desanimado com o seu emprego, desanimado com a sua faculdade, porque você simplesmente não consegue ver aquele negócio sair do lugar.
Gente, Paulo estava muito sem paz nesse momento da sua história. Paulo estava muito preocupado, ele queria saber qual foi a reação da igreja de Corinto ao ler a carta que ele tinha mandado. Com muita exortação, sim, mas com o coração, com muito amor, com temor diante do Senhor. E Paulo, então, ele queria saber se depois de ler aquela carta, se aquela igreja ainda o amaria, se aquela igreja ainda o receberia, porque Paulo já estava sentindo isso já há 2000 anos atrás, que o povo só queria ouvir palavras boas. Hoje, nós temos live para todo tipo de gosto. Hoje, vários pregadores lançam live o tempo todo e só palavras de coisas agradáveis, de bênção, palavras de vitória. Mas quando se estuda a palavra de Deus, parece que causa um desânimo no povo. Parece que as pessoas dizem, é muito difícil, essas coisas eu não quero estudar. Esse pastor só fala de Bíblia o tempo todo. Então, se o pastor não for falar de Bíblia, ele vai falar de quê? De política? O pastor vai falar de quê? Não tem outra coisa que o pastor falar, a não ser da Bíblia. E se o povo de Deus não quer estudar a Bíblia, então vamos fazer o que daqui para frente? Então vejam, queridos, Paulo estava muito preocupado, sim, porque as pessoas estavam ali fazendo daquela igreja de Corinto uma grande bagunça, achando que a vida cristã era uma verdadeira vida de parque de diversões. As pessoas estavam vivendo uma vida errada, uma vida imoral, uma vida desconectada do trono de Deus. E Paulo então chamou a atenção, mas por ele amar aquela igreja, ele exortou muito. Tanto é que ao escrever aqui essa segunda carta, Paulo vai deixar muito claro, gente, eu peço até perdão, não do que eu falei, porque o que eu disse eu não retiro uma vírgula. Eu posso pedir perdão da maneira pela qual eu falhei. E às vezes o nosso erro não está naquilo que falamos, mas em como nós falamos. E aí Paulo estava preocupado. Paulo então entendeu naquele exato momento que o seu ministério só iria para frente se ele pelo menos ouvisse uma palavra daqueles irmãos de Corinto ou de Tito, se realmente eles entenderam aquela palavra, mesmo que tenha sido dura. Ou seja, a ansiedade de Paulo estava gerando um desânimo tão incrível no apóstolo Paulo que parece até estranho a gente ver Paulo falando. O Paulo, grande pregador dos gentios, Paulo, considerado o grande apóstolo da história do cristianismo, desanimado. Ele precisava ver Tito. Não existia celular naquela época. Não existia WhatsApp naquela época. Não existia internet naquela época como nós temos hoje em dia. A única coisa que Paulo tinha que fazer era esperar. Esperar. Então algo que eu e você não conseguimos fazer. Esperar. Quando diz a palavra de Deus lá no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Nós temos muita dificuldade em esperar. Nós queremos que as coisas tudo aconteçam naquela hora. Aliás, nós vivemos num tempo do imediatismo. Esse período da globalização, da pós-modernidade, tudo a gente quer assim, igual um miojo. É como se você entra numa fila do McDonald's, né? Faz o pedido, anda 2, 3 passos à frente e já pega já o pedido e vai embora. As pessoas querem tudo rápido. Esse imediatismo nos leva também a lidar com a vida espiritual, como se Deus estivesse também simplesmente pronto só para derramar as bênçãos e as respostas que nós queremos no nosso tempo, na nossa agenda. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos saber esperar e esperar em Deus. E Paulo estava com o coração aflito porque ele não estava conseguindo esperar. Vocês conseguem entender que essa ansiedade ela só vai acabar quando Tito chega. E aí que Paulo pôde dizer, você vai ver isso lá em 2 Coríntios 7, lá no versículo 6, Paulo pôde dizer o seguinte, mas Deus que consola os abatidos. Ele não diz que foi Tito que consolou, mas foi Deus, porque Deus permitiu Tito chegar até ele. Paulo estava querendo ouvir Tito, Paulo queria ver Tito, Paulo queria saber notícias a respeito da igreja por meio de Tito. O que Paulo diz no final do versículo 6? Nos consolou. Deus que nos consola. Deus que é o Senhor que consola todos os abatidos. Nos consolou com a vinda de Tito. Sabe o que eu aprendo aqui com Paulo? Que pessoas envolvidas no reino de Deus, quando desanimadas, tendem a fugir. Pessoas envolvidas no reino de Deus, quando estão desanimadas, tendem a abandonar tudo. Acabam tomando decisões que não eram para tomar, deixam o ministério que não era para ter deixado e acabam fugindo. Porque os questionamentos aparecem e a pessoa fica sem resposta, porque o que acontece com Paulo aqui foi justamente isso. Ele deixou um ministério profícuo. Ele simplesmente estava ansioso.
E aí surgem questionamentos como: aonde que Deus está diante de tudo que eu estou passando? Por que que Deus está em silêncio nesse momento? Por que que Tito não volta logo? Por que ele demora tanto? Será que bateram nele? Será que ele morreu lá naquela igreja? O que que aconteceu? A sensação que se tem é que nada está dando certo. E talvez seja esse o sentimento que Paulo estava tendo naquele momento, que levou ele a ter tanto desânimo, levou ele a ficar tão desesperançoso na vida, a ponto de entregar o ministério lá em Troade. E aí eu falo para os irmãos: por que às vezes a gente tem essa mania também de fazer a mesma coisa? Assim como Paulo fez, a gente fica desanimado. Muitas vezes a gente já fala: para mim chega, para mim não dá mais. E eu digo isso porque o texto está sendo falado não para pagãos, mas para aqueles envolvidos no reino. Pessoas envolvidas no reino de Deus, quando estão desanimadas, têm a tendência de querer fugir, de largar tudo, de abandonar. E talvez hoje você esteja pensando em abandonar. É neste momento que Deus está falando para você: aprenda a esperar, se envolva e faça a sua parte. Eu estarei contigo. Não é hora de desanimar, não é hora de entregar. Você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para o Senhor da glória. Ele é o Senhor, Ele é o patrão, Ele é o chefe da sua, da minha e da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É para Ele que devemos prestar contas. Não fique desanimado. E talvez hoje você esteja assim. Será que não são assim também essas perguntas que você está fazendo agora na sua vida para Deus? Será que você também não tem fugido desse compromisso com o reino de Deus a cada semana que passa, porque você está machucado lá dentro? O que nós precisamos responder aqui nesse texto é como Paulo consegue superar esse desânimo. Como Paulo, que até nesse momento nos deixa assustados, gente, Paulo desanimado, gente, Paulo angustiado, Paulo abatido. Então vamos ver na vida de Paulo que lições podemos tirar, o que podemos aprender com Paulo para sair desse desânimo que nós às vezes podemos estar vivendo. E eu quero ver com vocês nesta manhã, nesse texto que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, para nós estarmos entendendo agora o que vai acontecer na vida de Paulo. E é bom relembrar que nesse contexto aqui do capítulo 2, Paulo ainda não tinha estado com Tito. Isso só vai acontecer lá no capítulo 7, que nós lemos agora, de 2 Coríntios, que Paulo vai dizer que Deus nos consola, com a vinda de Tito. Mas vamos voltar um pouco agora ao filme. Vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14. Aqui nesse capítulo 2, Deus precisou colocar na mente de Paulo uma visão de triunfo. Deus precisou reacender no coração de Paulo o que era uma vida de vitória. E Paulo então relembra nesse exato momento, ao citar o que ele citou, o triunfo romano. Vocês lembram disso? Em cima desta visão, Paulo começou a louvar a Deus, e Paulo começou a sair do desânimo da sua vida cristã. E é incrível que enquanto Paulo estava tendo essa visão de Deus, já fazia 5 dias que Tito estava no navio vindo se encontrar com Paulo. Mas Paulo não tinha comunicação, Paulo não tinha como saber se Tito estava vindo ou não. Paulo estava ansioso. É por isso que eu quero pensar com vocês como a gente pode viver o reino de Deus, como a gente pode ser um crente em Jesus Cristo neste período de pandemia, neste mundo que nós estamos vivendo atualmente. Como viver a vida cristã sem desanimar? Como enfrentar o desânimo da nossa história? Algumas lições eu posso tirar desse versículo 14 em diante de 2 Coríntios capítulo 2 na vida de Paulo. Eu vejo que Paulo nos ensina aqui que para nós estarmos vencendo o desânimo, nós precisamos lembrar sempre quem é o dono da nossa história. Que o dono da nossa história já fez coisas grandiosas por nós, está fazendo coisas grandiosas por nós e continuará fazendo coisas grandiosas por nós. Quem é o dono da nossa história? Essa é a primeira coisa que nós temos que ter claro na nossa mente diante do desânimo. Quem é o dono da minha história? Você tem certeza de responder agora quem é o dono da sua história? Leiam comigo o verso 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Gente, olha que incrível que Paulo está narrando aqui. Que Deus nunca parou de trabalhar por ele
e muito menos pela sua igreja. Você consegue entender isso aqui? Deus sempre nos conduz o quê? Vitoriosamente em Cristo Jesus, triunfantemente em Cristo Jesus. E o texto está dizendo, quando Paulo cita, não é algumas vezes, não é de vez em quando, é sempre, é algo contínuo. Ainda que apareça na nossa vida momentos desafiadores, constrangedores, desanimadores, ainda que pareça que o silêncio de Deus seja uma tremenda apatia, Deus está agindo sempre ao nosso redor. Deus nunca nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cuida de cada um de nós o tempo todo. Será que você consegue crer nisso nesta manhã? Quem é o Senhor da sua história? É Deus. Ele sempre te conduzirá em triunfo. Sabe o que Paulo estava lembrando aqui? Para Paulo usar essa expressão de vitoriosamente ou triunfantemente em Cristo, Paulo está lembrando como era o triunfo romano. Essa era uma expressão muito comum no meio do exército romano daquela época. Não é uma palavra tão simples como nós temos para os dias de hoje. Essa palavra triunfantemente, vitoriosamente, era uma palavra comum para a época de Paulo diante da vida militar de Roma. O que Paulo está retratando aqui é que ele sabia, porque ele também era cidadão romano, que a celebração de triunfo romano era o maior estado de glória para um general romano. Não era qualquer general que poderia ter esta honra de passar pela cerimônia do triunfo, não. Era a maior condecoração de um general romano em toda a sua existência. Só recebia esta honra o general que tivesse conquistado uma nova terra para Roma. Só recebia esta honra de vitória e de triunfo o general que tivesse destruído vidas de inimigos. Pelo menos 5.000 inimigos tivessem que ser destruídos, teriam que ser destruídos. E com ele, não só os inimigos destruídos, ele deveria também trazer os escravos daquela nova terra e os despojos daquela batalha. Ou seja, todas as riquezas daquela cidade vencida, que antes era inimiga, tem que estar vindo junto com esse general, mais os escravos, e também um relatório de que pelo menos 5.000 inimigos foram mortos. Só assim esse general seria recebido com honra e com triunfo em Roma. Todas as armas daqueles soldados inimigos mortos, os milhares de escravos deveriam estar em exposição sobre carruagens para chegar em Roma e todo mundo ver que aquele general era de fato triunfante, vitorioso, vencedor. É isso que estava na mente de Paulo ao usar essa palavra, vitorioso. É por causa disso que, ao olhar o seu desânimo, Paulo tem reacendido no seu coração, na sua mente, pela ação do Espírito Santo de Deus, essa palavra triunfo. E Deus fez Paulo lembrar e olhar para um ser humano, um homem que tinha limitações, que era um general romano e podia viver em triunfo e ser honrado. É por causa disso que quando Paulo estava lembrando, ele estava lembrando que o governo romano, para poder homenagear aquele general, fazia um cortejo em toda Roma, para honrar o general, para todos aplaudir aquele general. E o que é interessante, que o Espírito Santo está trabalhando no coração de Paulo, e Paulo está lembrando, parece um filme passando na sua mente, que ele estava lembrando que nesse cortejo, que estava então exaltando aquele general vencedor, vitorioso, triunfante, os senadores de Roma iam recebê-lo na porta da cidade e com roupas de gala. Vocês conseguem imaginar isso? O que era essa cena do triunfo? E assim, nesse desfile, entravam então em carruagens. Todos os despojos eram colocados à frente daquele desfile, eram como troféus. Todos olhavam aquilo, ovacionavam aquele general e aqueles soldados a olharem mais uma conquista para Roma. Olha só quantas armas eles conseguiram capturar. E aí vinham os escravos amarrados, os escravos simplesmente nus, sem nenhuma roupa, humilhados, sendo arrastados logo atrás daqueles despojos.
E o povo de Roma vibrando: olha, esse general é bom mesmo, olha, esse exército é imbatível, olha os inimigos ali humilhados, olha os despojos da cidade, eles venceram mais uma batalha. E aí logo atrás daqueles escravos vinham os soldados, ainda machucados, cansados, mas com a mão levantada e vitoriosos daquele combate. E aí por fim, quem vinha por fim? O general. E o general vinha naquela carruagem, 4 cavalos. O general estava vestido com uma túnica de púrpura. O general tinha uma palma de ouro em sua mão e uma coroa de louro na cabeça. É por isso que na premiação do cinema mundial usa esse nome, palma de ouro. Dá para entender? E aí o general era ovacionado pela multidão. Quando ele aparecia, parecia até um famoso, realmente, um jogador de futebol no seu ápice do seu trabalho como profissional do futebol. Todo mundo honrando ele, todo mundo aplaudindo. Os líderes, os senadores, todos às portas da cidade, bem vestidos, batendo palma e todo mundo acenando, dizendo: viva o nosso general. Gente, era muita honra para um general romano. E como não bastava ainda, os perfumistas iam então com seus incensários, balançando pelas portas da cidade e por toda a cidade, e eles balançavam seu incensário de perfume por toda a travessia, porque aquela fila que passava com os despojos da guerra, com aqueles escravos nus, mais os soldados e mais o general vitorioso, tudo aquilo era um momento tão especial que os perfumistas passavam na frente e todo mundo sentia aquele cheiro gostoso, maravilhoso do perfume, e todo o povo gritando, aplaudindo: viva o general, e os perfumistas andando por meio do povo e todo mundo sentindo aquele cheiro de perfume. Era chamado o cheiro da vitória. Toda a cidade ficava contagiada por esse perfume. O perfume era chamado perfume do triunfo do general. Vocês conseguem imaginar esta cena? É esta cena que Deus coloca na mente do apóstolo Paulo no momento que Paulo mais estava desanimado. Cena do triunfo romano. O que isso tem a ver com o texto? Quando Deus colocou na mente de Paulo esta cena, ele estava colocando motivação. Deus estava colocando no coração de Paulo ânimo para que Paulo pudesse prosseguir. Se você olhar comigo agora de novo o verso 14, vamos ler, e talvez agora você vai entender o que Paulo estava dizendo. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar o que, gente? A fragrância do seu conhecimento. Gente, quando Paulo está lembrando desse triunfo, que general vem na mente de Paulo? Quem é esse general que Paulo está pensando aqui? Será que era Júlio César? Será que era algum grande general lá de Roma naquela época? Todos nós sabemos perfeitamente que este cenário de triunfo que encheu de alegria o coração de Paulo não era pensando num general humano falível como um general romano. Paulo sabia que o seu general era imbatível e o nome dele era Jesus Cristo. Era ele que Paulo pôde olhar naquele momento, naquela cena. Jesus é vitorioso. Jesus é o meu general. Ele é o varão de guerra. Ele é o leão de Judá. É ele quem invadiu o forte do inimigo. É ele quem nos livrou e nos tirou dos cativos do mal. Ele é o Senhor absoluto da glória. Assim como ele nos livrou um dia daquele cativeiro do mal, ele vai continuar nos livrando de muitos problemas da nossa história daqui para frente, porque é ele quem nos conduz em triunfo. Jesus Cristo é aquele que tem todo o poder no céu, é aquele que tem todo o poder na terra e para sempre. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de majestade, ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é o Senhor da nossa igreja, ele é o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso general. E aí, queridos, se ele é o nosso general, e se nós temos essa certeza, o que nos faz ficar desanimados nesta manhã? O que nos faz ficar ansiosos neste momento? É isso que Deus coloca no coração de Paulo, diante da sua ansiedade, diante do seu desânimo. Gente, foi nesse momento que Paulo percebeu
aquilo que às vezes eu e você não percebemos. Que nem todos os soldados na batalha têm a mesma visão do cenário do campo de batalha. Nós aprendemos isso recentemente na Igreja Batista Ágape. Nem todos os soldados na batalha têm a mesma visão do cenário do campo de batalha. O soldado não vai ter visão do campo geral. O soldado nunca vai ter os planos de toda a batalha. Preste atenção nisso, irmãos. O general é o único que recebe informações de todo o campo de batalha. É um general o único que sabe aonde pode colocar um pelotão, aonde pode encaixar um recurso para ajudar outro pelotão. É ele quem tem poder para ajudar o pelotão que está levando chumbo, que está perdendo, que está ali quase enfraquecido. Enquanto aquele pelotão está sofrendo, o general está dizendo: olha, espere um pouquinho, aguente mais, que eu sei que vocês têm capacidade de aguentar. Estou socorrendo outro pelotão ali, mas eu sei que vocês vão suportar este momento. Aguente um pouco, eu já estarei dando recurso para vocês. E aí ele está dando uma nova estratégia de guerra, porque o inimigo está atacando o tempo todo, mas o general não perdeu o controle de toda a batalha. Aí o general diz: aguarde um pouco, eu já estou enviando ajuda para você, eu não abandonarei nenhum de vocês. Irmãos, só o general tem visão de todo o cenário de guerra. E quem está no pelotão só tem visão do inimigo. Quem está aqui embaixo lutando com os soldados só consegue ver o ataque cruel, não consegue ver a esperança, a expectativa de ter alguma vitória. É por isso que quando nós cantamos aquele hino 454 do cantor cristão, nós podemos entender perfeitamente o que o autor quis dizer. Ele disse: temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, tudo nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real. Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Amém? Este é o hino 454. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Amém? Você que conhece o cantor cristão sabe perfeitamente desta música. Queridos, Jesus, como nosso general, ele tem visão de todo o cenário de nossa batalha, porque ele é o vitorioso. Paulo estava dizendo isso para o seu coração: meu general é Cristo. Diga isso para o seu coração nesta manhã: o meu general é Cristo. Paulo sabia que um dia a igreja militante entraria com Jesus em triunfo na glória eterna e se tornaria a igreja triunfante. Nós hoje somos a igreja militante. Estamos militando, estamos lutando, estamos trabalhando. Paulo sabia que muito em breve a igreja seria recebida pelo Deus Pai, o Todo-Poderoso. É por isso que o próprio Paulo havia afirmado que Jesus estava naquele grande momento, trabalhando no seu coração como grande general, e ele sabia que naquele grande dia ele iria e vai entregar o reino ao Deus Pai. No final de tudo, Jesus vai entregar todos esses despojos dos seus inimigos que estão debaixo dos seus pés, e você pode encontrar o que eu estou dizendo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Toda ação do mal, toda a instrumentalidade do mal, Cristo vai estar então juntando, reunindo como uma exposição, jogando então diante de todos, e o Pai estará recebendo aquilo, o triunfo de Cristo. E nós entendemos que quando Cristo morreu na cruz, lá em Colossenses 2, 14 e 15 diz: ele triunfou, ou seja, despojou todo o principado, toda a potestade. Então Cristo tem todo o poder. É aqui que Paulo se apropriou dessa verdade, ao entender que naquele dia todos os demônios estarão acorrentados,
todo o império do mal estará nu, humilhado diante de Deus. No final de todas as coisas, o poder das trevas será completamente banido. Todos estarão marchando para o lago que arde como fogo e enxofre para toda a eternidade. Satanás, os demônios, todos estarão sendo jogados. Aqueles que fizeram mal estarão indo para a eternidade do fogo eterno. E Paulo estava deixando muito claro isso. Era aqueles escravos, era a comparação do mal que estava sendo humilhado, acorrentado, indo para a sua destruição. Porque Cristo é honrado, vai ser honrado, marcha em triunfo, e nós, eu e você, como igreja, estaremos nesta marcha com Cristo para todo sempre nos céus, enquanto o poder do mal, o inimigo, com todos os seus despojos, serão humilhados e estarão destruídos para todo sempre. Meus queridos, é essa batalha que eu e você estamos enfrentando. É essa batalha que a princípio parece intransponível, que parece que não tem fim. Esta batalha já foi vencida, porque o nosso general é vitorioso. E a Bíblia nos ensina que o seu reino não tem fim. E se Cristo é vitorioso e o seu reino não tem fim, nós também venceremos com ele. Aleluia! Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muitas vezes, por não conhecermos o cenário da batalha, nem sempre nós conseguimos entender as ordens que o nosso general está dando. Porque nós não entendemos o que está acontecendo lá por cima, olhando para a batalha. Nós só olhamos aqui de baixo. As ordens, essa que nos leva às vezes até questionar Deus. Às vezes falando, Senhor, o Senhor está certo disso? Por que o Senhor está ajudando lá, mas não está me ajudando aqui? O Senhor não está vendo que eu estou lutando? O Senhor não está vendo que eu estou desanimado? Eu tenho mesmo que passar por isso, Senhor? Eu tenho mesmo que enfrentar essa batalha? Quantas vezes eu e você já não nos perguntamos assim para Deus? Porque a gente não conhece o cenário de batalha. Nós só enxergamos o inimigo na nossa frente. A gente só consegue ver o inimigo nos humilhando, os inimigos usando todas as suas setas malignas para nos ferir. É aí que nós temos que descansar em Deus. É aí que nós temos que lembrar, como Paulo lembrou, quem é o nosso general. Porque Deus conhece perfeitamente o nosso campo de batalha. Enquanto nós estamos aflitos nesse campo de batalha, Deus já está vindo com o nosso livramento. É por isso que nós temos que nos lembrar sempre: Deus não vai fazer nada por nós, porque Ele já está fazendo grandes coisas por nós. Guarde isso. Deus não vai fazer nada por nós. Ele não vai fazer, não está no futuro. Ele já está fazendo. Se você não percebeu, perceba. Deus já está fazendo grandes coisas por nós. Deus já fez grandes coisas por nós. E com certeza, Deus continuará fazendo grandes coisas por nós. Gente, Paulo entendeu isso. Quando ele soube, ele relembrou que o reino de Deus é indestrutível e que o seu general era vitorioso. Isso encheu o coração de Paulo de alegria. E é isso que nós temos que entender neste momento, nesta hora, nesta primeira lição. A segunda questão, eu vejo também nesse texto que Paulo nos ensina com a sua experiência que nós, diante do desânimo, precisamos sentir que somos privilegiados por fazer parte do exército de Jesus Cristo. Uma das coisas que enche o nosso coração de ânimo é simplesmente relembrar que nós fazemos parte de um exército, que nós fazemos parte de algo incrível e sobrenatural por toda a história da humanidade. Eu e você fazemos parte do exército do Messias, que era tão esperado pelos judeus e que já veio. Do Senhor, que é o Senhor da glória, que regerá as nações com mão de ferro. O Senhor que é imbatível. Eu e você somos privilegiados porque fazemos parte da igreja do Senhor. Você se sente privilegiado por fazer parte da igreja do Senhor? Ou você se sente esgotado? Eu não estou cansado de ir para a igreja. Lá eu fico chateado com isso, com aquilo. Como que você lida ao lembrar quem era você antes de Cristo e quem é você hoje agora com Cristo? Você se sente realmente honrado e privilegiado porque você faz parte desse exército? Olha que interessante que Paulo vai dizer agora no versículo 15. Vamos ver 2 Coríntios 2,15. Por que o pastor está falando isso? Vamos ler ali, verso 15. Porque para Deus nós somos o quê? O aroma de Cristo. Nós somos o aroma de Cristo
Onde? Ele diz aqui, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, nós somos cheiro de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitando para tanto? Queridos, vocês conseguiram entender o que nós lemos aqui? Paulo está falando agora daquilo que aconteceria na celebração da chegada do general vitorioso. Toda a cidade sentindo o perfume da vitória, que estava sendo lançado por todo lugar, e o general entrando e sentindo aquele aroma gostoso daquele perfume, não só do perfume, mas da certeza, eu venci. O que é interessante, que ao lembrar desse perfume, nós podemos comparar que aqui tem dois tipos de pessoas sentindo o mesmo cheiro do perfume. Preste atenção nisso. O texto diz aqui que alguns estavam sentindo o cheiro para a morte. O mesmo cheiro, só que aqueles que sentiam o cheiro era para a morte. Aqueles que sentiam o mesmo cheiro era para a vida. O que significa isso? O que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, o que Paulo nos ensina aqui é que assim é para as pessoas naquela época como é para a nossa vida hoje. Aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, aquelas pessoas que zombam de Jesus, que não dão a mínima para Jesus Cristo, que não querem nem saber do seu reino, elas simplesmente não conseguem sentir o cheiro do perfume de Cristo. Elas só têm morte, só têm destruição, só têm maldade no coração. Elas simplesmente vão caminhar para a morte, para a destruição, mas elas estarão sentindo o mesmo cheiro. Enquanto essas pessoas que não quiseram saber de Cristo, zombaram de Cristo, estão indo para a perdição eterna, sentindo esse mesmo cheiro, há aqueles privilegiados que vivem no reino de Deus, que fazem parte do exército de Deus e que sentem esse cheiro, não como cheiro de destruição, não como cheiro de morte, como aqueles escravos, aqueles do mal estavam sendo lançados para a morte, sentiam o mesmo cheiro. O cheiro estava sendo exalado por todos ao mesmo tempo, era o mesmo perfume, mas uns caminhavam para a morte. Aquele cheiro fazia lembrar, esse cheiro é o cheiro da morte. O outro, esse cheiro é o cheiro da vida. Dá para vocês entenderem essa diferença do que Paulo está falando? Para nós que somos de Cristo, esse cheiro é o cheiro do perfume de Cristo. Esse cheiro é o cheiro que nós sentimos de ter esta honra, de também ter esse perfume e exalar esse perfume de Cristo para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, só os salvos podem exalar o perfume de Cristo. Os perdidos só vão sentir o cheiro, e esse cheiro para eles vai revelar morte e destruição, porque não quiseram ser de Jesus Cristo. O que é interessante, que você pode olhar, eu falei isso recentemente na igreja, para quem está na companhia militar, que dentro da companhia militar, vamos usar o exemplo do exército, né? Todo o exército tem lá suas insígnias, quem já serviu o exército sabe o que eu estou falando. E lá dentro da sua insígnia tem a sua canção, tem a sua bandeira. E as pessoas que estão ali se orgulham disso. E eu achei interessante que há um filme brasileiro, é um filme que narra sobre o exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. É interessante a gente assistir. Porque é interessante que ali eles eram considerados como os patinhos feios daquela guerra, os soldados brasileiros. Porque eles não tinham equipamentos, eles não tinham roupas adequadas para o inverno. Eles estavam ali sem nenhuma condição de batalha, de tecnologia como os outros tinham. Mas eles estavam ali, o exército brasileiro, com orgulho da sua bandeira. E aquele orgulho que eles tinham de ser brasileiro e defender a sua pátria, que tornou esse exército patinho feio um exército invencível. Por quê? Porque eles tinham sua insígnia para lutar, para defender. Gente, o exército brasileiro foi mandado para um lugar para enfrentar tanques de guerra e coisas piores. E aí, como dizem, o brasileiro sabe quebrar galho, né? Eles simplesmente não tinham muito com que lutar, mas eles fizeram acontecer. Eles foram à luta. E esse filme traz orgulho a todos eles, a todos nós como povo brasileiro e aqueles que não sabem dessa história. É só vocês verem, olharem a história e ver como o povo brasileiro ajudou e lutou na Segunda Guerra e lutou com orgulho pela bandeira nacional.
Querido, só ver a insígnia ali sendo honrada, aquilo já dava grande orgulho. O Brasil ajudou nesta batalha, o Brasil estava ali nesta guerra, nós conseguimos combater e fomos até o final, nós honramos a nossa pátria. Vocês conseguem imaginar o orgulho dessas pessoas, desses soldados brasileiros? É isso que Paulo estava falando aqui. Que era um privilégio pertencer à insígnia de Cristo, à bandeira de Cristo, ser do exército dos missionários, fazer parte desse reino poderoso, imbatível, indestrutível, que é o reino de Jesus Cristo. E esta marca dava para ele prazer, dava para ele alegria. Isso que dava para Paulo renovo na sua alma, porque ele sabia que ele estava lutando pela bandeira de Jesus, e esta bandeira era de um general vitorioso, de um reino indestrutível. Meus queridos irmãos, é um privilégio estar nesse exército de Jesus. Você não acha? Você não acha que você é privilegiado por fazer parte da igreja do Senhor? Quando falamos da igreja, estamos falando da igreja geral. Nós somos parte dessa igreja e este exército é imbatível. E nós temos a nossa insígnia aqui na igreja de Taubaté, a Igreja Batista Ágape de Taubaté. Nós fazemos parte desse exército imbatível geral do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, porque Ele não só fala para irmos para a guerra, mas Ele diz também: siga-me, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele nunca nos abandonará. Ele é o nosso general, por isso é um privilégio fazer parte desse exército. Vocês podem olhar na história bíblica em Atos 7, como é interessante que quando Estevão estava sendo apedrejado, as pessoas rangiam os dentes com raiva, porque não aguentava mais ouvir a mensagem do Evangelho. Cala a boca desse camarada pregando esse Evangelho, eu não aguento mais ouvi-lo, matem logo. E começaram a apedrejar Estevão, e ele morreu apedrejado. Muitos começaram a falar: cadê Jesus? Cadê o seu general para te proteger? As pessoas não entenderam nada que estava acontecendo ali. Aquele soldado estava sendo morto, lutando pela sua bandeira, a bandeira de Cristo. Muitos estavam ali esperando ver alguma coisa sobrenatural. Só que enquanto as pedras batiam em Estevão, ele estava vendo as portas do céu se abrindo sobre ele, e ele pôde enxergar o seu general, Jesus Cristo, em pé, do lado do trono do Pai. Ele estava sendo naquele momento recebido pelo próprio general, com honras lá no céu. É isso que fez os demônios gritarem, principalmente quando Estevão disse, como Cristo disse na cruz em alta voz, e você encontra isso em Atos 7, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus queridos irmãos, isto é convicção de que exército você está fazendo parte. Você sabe perfeitamente que este exército não é um exército apenas aqui. O nosso exército é espiritual, é eterno, é indestrutível. A nossa cidade está nos céus. Lá não terá pandemia, lá não terá choro, lá não terá dificuldades de você ficar preocupado com o pagamento de contas por não ter emprego. Lá no céu só haverá alegria, só haverá regozijo, só haverá celebração, porque lá no céu nós estaremos face a face com o nosso general Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus anda sempre conosco. É por isso que as aparentes derrotas não nos derrotam. Estevão não foi derrotado. Ele foi apedrejado e morto, pelo contrário, ele morreu em pé, porque ele estava em pé espiritualmente. Ele pôde combater o bom combate. Ele pôde guardar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração de verdade absoluta. Ele não negociou a sua fé e ele foi para o general imbatível nos céus. Meus irmãos, Paulo se alegrou muito, porque Paulo soube e relembrou que ele estava no meio dessa tropa. Paulo se sentiu privilegiado por estar sentindo o cheiro da vitória, do perfume do exército vencedor. Ele sabia que sua vida seria o perfume de Cristo por estar nesse exército com o perfume de Cristo, porque o próprio Cristo estaria com ele. Onde Paulo andasse, ele saberia perfeitamente que todo mundo iria vê-lo como Era um privilégio ser de Jesus Cristo. Era um privilégio ser de Jesus e do seu reino.
Eu fico pensando quando eu olho para a vida de Paulo, será que você se sente assim também privilegiado, mesmo nas batalhas, de fazer parte do exército de Jesus Cristo? Mesmo com a conexão ter caído, isso não nos impediu de continuar aqui. Eu quero lembrar com vocês agora a última lição para encerrarmos nesta manhã da Escola Bíblica Dominical. Paulo aprendeu que para viver, então, uma vida vitoriosa e sem desânimo, ele tinha que não só lembrar e sentir orgulhoso desse exército, não só saber que o seu general era Cristo, mas ele tinha que, a partir daquele momento, marchar não só com os pés, mas Paulo sabia que ele precisava marchar com a sua língua, com a sua boca. Aqui está um grande problema que nós temos enfrentado diariamente. Marchar não só com os pés, mas com aquilo que nós falamos. Você já parou para pensar no que você tem feito com a sua boca na hora do desânimo, na hora da tristeza? Vamos ler o verso 17, caminhando para o final. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Queridos, Paulo estava aqui ciente de que ser pregador do Evangelho não era um negócio. Infelizmente, tem muitos que olham a pregação do Evangelho, estão aproveitando agora as lives, a internet, para tentar tirar dinheiro do povo, porque estão fazendo do ministério uma forma de ganhar dinheiro. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Não são os ouvintes, não são as pessoas que querem ofertar, é Deus. Não era um comércio da fé. Paulo estava dizendo isso. Eu não estou pregando o Evangelho para comercializar a fé. Eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje, o que Paulo não iria fazer? Talvez ia arrancar o resto dos cabelinhos que ele tinha, né, na sua cabeça. De tanto desespero de ver pastores ou pseudo-pastores pregando o tempo todo pedindo dinheiro para as pessoas em nome da fé. Paulo estava dizendo exatamente, gente, eu marcho com a minha boca, o que eu prego aquilo que é do Senhor, e eu não faço isso porque eu quero dinheiro, eu não quero me enriquecer. Gente, para Paulo, ser pregador do Evangelho era resultado do seu amor ao reino de Deus. Ele marchava não só com os pés, mas principalmente com a sua boca. Ele dizia, eu prego com alegria, porque quem me deu essa alegria é o Senhor. Não é o dinheiro que eu recebo, mas é o Senhor. Ele sabia que o desânimo poderia até calar a sua voz. Ele sabia que o coração amargurado poderia embargar a sua voz, poderia impedi-lo de marchar por alguns momentos ao falar. Ele entendeu que ele não estava ali porque ele queria alguma promoção de ser o líder do cristianismo. Paulo entendeu que pregar o Evangelho era a maior riqueza que ele poderia ter na sua história de vida. É isso que fez Paulo recobrar o ânimo, saber quem era o seu general, saber quem era o seu exército, saber que ele estava exalando o perfume de Cristo e sentindo o cheiro da vitória. E ele não pregava, não falava porque queria algo em troca. Paulo levantou a cabeça, Paulo marchou com os pés, mas Paulo também marchou com a boca. Paulo sabia que o seu general estava com ele, era triunfante e nunca o abandonaria. Meus queridos irmãos, eu queria perguntar algo a você nessa parte final desta reflexão, desta manhã. Quem é o culpado por levar tanto desânimo na sua vida? Quem é o culpado por levar tanto desânimo na nossa vida? Será que são as contas que estão aumentando? Será que são os quilinhos a mais que estamos ganhando nessa pandemia? Será que é o Covid-19? Isso está desanimando a gente nesse momento? Nunca que volta a igreja para se reunir, apesar de que muita gente está gostando, né? Aqui nunca que volta ao normal, eu quero voltar, vamos lá. E aí começa essa guerra fria de briga o tempo todo, e isso tem causado desânimo. Será que você está desanimado hoje por causa disso? Será que o seu desânimo é por causa do salário que você tem recebido daqui a pouco, ou nem salário você está tendo mais? Será que o motivo do seu desânimo é a sua família? Pesquisa realizada agora recente foi feita e disse que o índice de divórcio triplicou no Brasil nesse período de pandemia. Vocês conseguem imaginar isso? Triplicou. Será que o que tem causado um desânimo para mim, para você nesta manhã, é a nossa saúde? Será que o nosso desânimo nessa manhã foi por causa de uma decisão errada que nós tomamos e agora estamos pagando o preço por isso? Ou será que são as pessoas que nos abandonaram?
pessoas que nos magoaram, pessoas que nos decepcionaram um dia, e assim hoje você está desanimado, nós estamos desanimados. Nós sabemos, queridos, uma coisa, que tudo isso pode até influenciar, tudo isso pode até nos abalar, mas essas coisas não podem desanimar a nossa história, a nossa vida. Sabe por quê? Porque isso não pode ter poder maior do que o Cristo, que é o nosso general. O que nos faz desanimar nesta manhã? Talvez hoje o seu motivo de desânimo são coisas tão pequenas, diante daquilo que você entende que pode fazer, que é a sua parte de pedir perdão, de realmente reconhecer aonde você errou. E isso já resolveria os seus problemas, mas você não consegue fazer isso. Talvez seja o momento de você repensar um pouco o seu orgulho e colocar todo o seu orgulho no altar do Senhor e falar: Senhor, eu sei que eu errei com a minha esposa, eu sei que eu errei com o meu esposo, eu sei que eu errei com os meus filhos, eu sei que eu errei com meus pais, eu sei que eu errei com o meu pastor, eu sei que eu errei com a minha ovelha, com a minha igreja, eu sei que eu errei com o meu patrão, com o meu funcionário, com a minha sogra, com o meu sogro, não sei, mas dizer: Senhor, aqui está o meu orgulho, eu vou pedir perdão, eu reconheço o que eu falei e vou falar que eu errei, porque eu sei que eu errei. Coloca o seu orgulho diante de Deus. Sabe, queridos, o que nos faz desanimar? O maior fator de desânimo na nossa vida somos nós mesmos. Nós somos os maiores fatores de desânimo, nós mesmos. E talvez por causa disso, Deus precisará usar um momento de tensão em nossas vidas para fazer uma grande obra espiritual de despertamento em nós, porque a gente é orgulhoso. Deus permitiu Paulo, o grande apóstolo Paulo, ficar sem resposta de Tito, sem resposta da igreja de Corinto por um momento. Isso já deu em Paulo um pouco de desânimo, de pavor. Paulo precisava tratar da sua ansiedade, mesmo como homem que era um grande pregador da palavra de Deus. Paulo era ansioso. Por isso que você vai olhar esse texto, você vai entender que Paulo estava sendo lapidado por Deus ao lidar com essa situação. E a grande obra que Deus fez na vida de Paulo, desse período de ansiedade e de desânimo, vai acontecer no texto que eu falei lá atrás. E eu quero me situar com ele agora, nesse texto de 2 Coríntios 7. Eu quero situar você para que você possa entender aonde Paulo recobra o ânimo e Paulo consegue compreender as lições de Deus para o seu coração. Vamos de novo então agora para 2 Coríntios capítulo 7. Veja comigo o verso 5. Grande é a ousadia da minha fala para convosco. A grande jactância a respeito de vós. Eu estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas, o que diz aí? Verso 6. Deus, que nos consola, ou seja, que consola quem? Os abatidos. Nos consolou com o quê? Com a vinda de Tito. Não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Vocês conseguem ver o que Paulo está falando aqui? Paulo entendeu que ele precisava marchar não só com os pés. Paulo entendeu que ele precisava marchar com a sua boca. Ele precisava parar de ficar desanimado diante da sua ansiedade, de ficar questionando por que Tito não volta, por que não tem uma resposta. Paulo entendeu que ele deveria continuar pregando com ousadia o evangelho transformador de Jesus Cristo, independente se Tito viria ou não, independente se Tito traria boas ou más notícias da igreja de Corinto. E quando Paulo aprendeu isso, ele celebrou, ele se regozijou, porque ele entendeu que nenhum dos seus temores aconteceram. Aliás, a ansiedade, gente, rouba as nossas forças. Você se considera uma pessoa ansiosa? A ansiedade tira a nossa alegria. E isso é provado, gente. Quase 92% das coisas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Guarde isso. Quase 92%
das coisas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A ansiedade, ela é tão prejudicial que ela se torna numa pré-ocupação. Te ocupa antes da hora, daí o nome preocupação, pré-ocupação. E eu posso afirmar que uma pessoa ansiosa acaba se transformando numa pessoa incrédula. Porque ela prefere tomar a frente das coisas do que deixar Deus à frente das coisas. Ela está tão ansiosa que ela quer agir logo. Paulo entregou o ministério que não era para ele entregar. Ele poderia ter esperado um pouco mais e continuado pastoreando ali em Troade. O ministério estava bom, as coisas estavam fluindo e Paulo preferiu ir embora. Se nós cremos que Deus tem controle de nossa vida, nós temos que ser pessoas mais tranquilas. Nós precisamos fazer valer o que diz o Salmo 37, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. O maior pecado da igreja é não entender, é não acreditar que nada acontece sem que Deus não permita. Nós temos que entender isso, gente. A nossa vida não está aí desgovernada como um caminhão descendo ladeira abaixo, não é assim não. A nossa vida está no controle das mãos de Deus, sempre. Deus nunca perdeu o controle da nossa história. Eu estou falando isso repetidas vezes em todas as lives que eu faço. Deus tem o controle absoluto da sua vida. Deus tem o controle absoluto da minha vida. Deus tem o controle absoluto da sua igreja. Deus tem o controle absoluto da história da humanidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, quando nós sabemos quem é o nosso general, quando nós conhecemos esse Deus tremendo, de verdade, um Deus de graça, um Deus de poder, um Deus de consolo, a nossa ansiedade, ela vai embora. É aí que vem a pergunta a você. O que tem tirado a sua paz nesta manhã? O que tem tirado a sua alegria hoje? São as circunstâncias da sua vida? É o seu pecado que tem sujado a sua vida cada dia? São as brigas constantes que você tem dentro da sua casa, principalmente nessa pandemia? São as pessoas que te feriram? São as suas finanças? Será que a sua ansiedade é tudo isso? A sua tristeza, o seu desânimo está tudo em cima disso? Queridos, em nome de Jesus, abandone esses sentimentos que estão roubando a sua alegria nesta manhã e nesse momento da sua vida. Paulo entendeu que Tito, vindo ou não, que a igreja de Corinto, amando ele ou não amando, gostando do seu ministério ou não gostando do seu ministério, que as pessoas perdoando ou não perdoando, porque ele sabia que ele tinha sido duro, ele estava arrependido da maneira que ele falou, não o que ele disse. Paulo sabia que a sua grande alegria não estava nessas circunstâncias, mas somente no reino e no general deste reino, triunfante, Jesus Cristo. É esse general quem está aqui conosco agora, é esse general que está aí do seu lado agora. Só ele nos mantém inabaláveis neste reino indestrutível, nesta terra. A sua igreja está aqui, fazendo parte deste reino, marchando como igreja militante, dia após dia, até aquele grande encontro que nós teremos com ele nos céus e para sempre estaremos com ele e sempre iremos celebrar ao Senhor da nossa vida, ao Senhor de toda a história. É por isso que Paulo disse no versículo 7, ele vai dizer do capítulo 7 de 2 Coríntios, não somente com a vinda de Tito, ou seja, não foi só a vinda de Tito, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, ou seja, eu fui consolado por ter notícias de vocês, eu fui consolado por saber que vocês entenderam tudo que eu falei da parte de Deus. O meu consolo veio porque Deus me ensinou a olhar para as circunstâncias e descansar nas mãos dele. Ele é o meu general. É ele quem me conduz triunfantemente, vitoriosamente em Cristo Jesus. O desânimo é jogado por terra, porque o nosso general está presente. Ele olha lá de cima a sua luta. Ele sabe o que você está enfrentando. Somente ele entende o seu coração. Mas não fique abatido. Como Estevão, você possa nesse momento dizer, por fora eles estão me apedrejando, mas aqui eu estou celebrando, porque eu estou vendo o meu general em pé ao lado do trono do Pai. Deus nunca nos deixará. Será que isso nesta manhã pode encher o teu coração de alegria e fazer você sair desse momento de desânimo? Coloque os seus desânimos agora diante do Senhor.
o seu general, ele vive, ele ressuscitou, ele é Senhor da igreja, Senhor da nossa vida. É Ele que está no comando da nossa história. Não tome decisões precipitadas no momento de desânimo. É muito ruim. Só quem já fez isso sabe. É muito ruim tomar decisões precipitadas quando você está desanimado. Que Deus, em sua infinita misericórdia, te abençoe. E que o nosso Deus, Pai, o Deus comandante deste universo, general da nossa vida, em Cristo Jesus, te fortaleça. Anime teu coração, dia após dia. É a minha oração. Amém. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Eu quero orar por você. Você pode entrar em contato conosco, Igreja Batista Ágape de Taubaté, pelo Facebook. Você pode entrar no Instagram. Você pode falar, colocar o seu pedido de oração ali. Coloque a sua vida diante do Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado porque, mesmo com todos os problemas que nós enfrentamos, o Senhor é a razão da nossa história. O Senhor não perdeu o controle da nossa vida e nem da história dessa humanidade. Sabemos, ó Deus, que ainda iremos passar por muitos momentos difíceis. Sabemos que mesmo que essa pandemia passe, outras surgirão, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que não são as circunstâncias ao nosso redor que movem a história da nossa vida, mas que o nosso general, aquele que é triunfante, é Ele quem vai sempre cuidar e é Ele quem vai mover a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que o Senhor nunca nos abandonará. Ó Pai, eu peço o Teu consolo e o Teu conforto sobre cada coração aqui nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo, assim como o Senhor fortaleceu o apóstolo Paulo, o Senhor fortaleça cada vida que pôde participar desta live e pôde, ó Deus, estudar conosco a Tua santa palavra. Abençoe a Igreja Batista Ágape de Taubaté. Ajude cada irmão, cada irmã a manter o foco no Senhor e a entender que a nossa vida só tem um sentido se nós usarmos a nossa boca, os nossos pés, para glorificar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, porque muito em breve o Senhor há de nos levar a Tua igreja, a igreja militante, para ser uma igreja triunfante nos céus. Abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua vida. E até a noite, às 19 horas, se Deus assim nos permitir. E não esqueça, quarta-feira nós iremos dar continuidade ao estudo de Apocalipse, capítulo 20. Um grande abraço, é o desejo desse pastor em nome de Jesus.